Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima. Será que você tem tido ultimamente uma autoestima baixa, uma autoestima alta? Tudo isso a gente vai aprender um pouquinho no decorrer desse vídeo. E para começar, nada melhor do que explicitar o que seria essa autoestima. A autoestima nada mais é do que uma série de pensamentos negativos sobre nós mesmos. Porém, diferente do que muitos pensam, a autoestima vai além de pensamentos negativos sobre algo externo nosso. Ela não é somente uma série de pensamentos negativos sobre o nosso peso, sobre o nosso corpo. Ela envolve muito mais emoções e situações que a gente passa no dia a dia do que simplesmente uma insatisfação com algo nosso. E aí eu fui tentar fazer uma pesquisa para ver como é que eu fazia uma analogia com o cristianismo. E aí separei dois tópicos. O primeiro deles é a autoestima e os cristãos. E para começar, é importante dizer que um estudo realizado pela Universidade lá de São Paulo descobriu que a autoestima, na maioria das vezes, é desenvolvida por um feedback que nós temos de outras pessoas a nosso respeito durante a nossa infância. Esse feedback pode ser tão grande e bom como negativo, ou seja, tão positivo como negativo. O positivo é quando a gente recebe elogios, quando a gente meio que agrada as outras pessoas. Mas o negativo, existem diversas situações, dentre quais temos o bullying, temos também a busca pela perfeição que as outras pessoas queriam que você tivesse, queriam que você fosse perfeito, e aí você começa aquela questão de comparação com a outra pessoa. E é interessante que essa busca pela perfeição se encaixa perfeitamente na relação. Muitas vezes a gente tem um namoro ou um casamento pela qual o seu cônjuge já se relacionou com outra pessoa anteriormente de você. E aí seu cônjuge às vezes fala, poxa, tu não pode fazer tal coisa, mas a outra pessoa fazia. Como é que você lida com isso? O mais importante é que essa comparação é perigosa, porque pode nos levar a um caminho que não tem volta. E infelizmente essa série de pensamentos negativos pode levar até a uma depressão. Mas, observando na Bíblia, encontrei vários exemplos de momentos em que Deus tenta aumentar a nossa autoestima. Dentre eles eu separei dois para comentar aqui com vocês. E o primeiro deles é que a dignidade em virtude da geração de Deus. O que seria isso? Simplesmente nós somos criados à imagem e semelhança de Cristo. Você tem noção do que é ser criado à imagem e semelhança de Deus, um ser perfeito? Já parou para pensar nisso? Poxa, eu sou parecido com Deus e Deus é perfeito. Caramba, eu sou quase perfeito. Porque a gente vive hoje num mundo de pecado. Então não há perfeição para nós. Mas que peso tem isso na sua vida, a gente ter sido criado à imagem e semelhança de Deus? Já seria um grande ponto para aumentar sua autoestima. O segundo ponto é a morte de Cristo na cruz. A gente sabe que a gente peca toda hora, mas Cristo morreu por nós e Ele não nos abandona. Ele não nos julga por fazermos algo errado. Ele simplesmente nos pede que a gente se arrependa e a cada dia volte a melhorar naquele ponto e tentar não fazer novamente. E aí tem outros vários pontos que também ajudam a gente a entender o quanto Cristo tenta nos fazer melhorar nossa autoestima.
E aí teve um comentário que eu achei na internet que se encaixa perfeitamente nisso, né? Que diz assim: há muito que pode ser adicionado ao fato que Deus estima muito seus filhos, como quando pecamos. Ele quer que nós tenhamos uma boa estimativa de nós mesmos. E como é que a gente tem essa boa estimativa? Quando a gente reconhece que errou, mas a gente reconhece também que a gente não pode desistir somente no erro. A gente tem que permanecer firme e tentar melhorar. E o segundo ponto que eu considerei importante para trazer aqui para vocês é a autoestima e o crescimento espiritual. Você sabia que uma baixa autoestima ela atrapalha o nosso crescimento espiritual? Porque a partir do momento que temos uma baixa autoestima, quando recebemos um convite para cantar, quando recebemos um convite para passar uma lição, pregar a palavra, a gente muitas vezes diz: não, eu não sei fazer isso, eu sou péssimo, eu não sou capaz. E se você parar para analisar, esse ponto é interessante, porque muitas vezes a gente passa por essa baixa autoestima hoje, simplesmente por ter envolvido outra questão de sentimentos como a timidez, o orgulho. E a gente muitas vezes, por exemplo, a gente recebe o convite para fazer uma oração e a gente diz: não, eu estou vivendo uma vida errada, eu não posso fazer isso, eu não sou digno de fazer isso. Porém, o que você não entende é que Deus escuta aquela oração que vem de coração e não aquela oração que vem daquela pessoa que se acha melhor do que qualquer outra. A nossa autoestima, ela está inteiramente ligada ao nosso crescimento espiritual. Porque se temos uma alta autoestima, nosso crescimento espiritual tem tudo para ser nas alturas. Porque a gente se acha capaz. E mesmo que a gente não se ache, a gente diz: não, se Deus está pedindo, eu vou tentar. E aí, é importante ressaltar que sempre que tentamos melhorar em algo, isso nos encoraja a sermos melhores, nos encoraja a sermos mais. Tem até uma frase que diz: nossas conquistas nos encorajam a sermos mais. E é totalmente verdade. A gente nunca vai ser mais se a gente desistir e se achar pouco suficiente. Se a gente se acha insuficiente, como é que a gente vai ser mais para as outras pessoas, mais para nós mesmos? Porém, lá no livro de Filipenses, diante dele todinho a gente vê exemplos de como aumentar a nossa autoestima e como aumentar a autoestima do seu próximo. E eu queria finalizar essa pregação com um verso que eu considero bastante conhecido para todo mundo, que vocês com certeza devem conhecer, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Em outras linguagens, tudo posso naquele que me fortalece. Então que possamos hoje sempre lembrarmos que, por mais que surjam pensamentos negativos na nossa cabeça, Deus está cuidando da gente e está nos motivando a sermos pessoas melhores, a sermos mais.